Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar da representação de Denavit Wattenberg em mais uma aula de robótica. Bom, primeira coisa que a gente fala do Denavit, que ele fez o seguinte, ele procurou criar uma representação uniforme, única para todos os elos. Então, de maneira que a gente conseguisse simplificar qualquer movimento do robô através dos seus elos. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é que um elo do robô sempre possui, primeiro, cada elo possui duas juntas, E essas juntas podem ser rotacionais ou não, certo? Então, você tem um elo e duas juntas. A partir daí acontece o seguinte tá? Então, ali no esquema que eu coloquei ao lado ali, para cada junta, vai ser colocado um referencial XYZ. E, importante, o eixo Z sempre vai estar na junta de rotação, sempre vai estar direcionado na junta de rotação. Então, aqui nesse robô, aqui no caso, a junta 1, ela gira em torno de Z. A junta 2 gira em torno de Z. A junta 3 gira em torno de Z. E a junta 4, aqui não gira, mas a gente só segue daí paralelo ao que aconteceu com a última junta. Tá? Bom, essa daí é uma representação clássica que a gente vai encontrar nos livros aí, da representação de Denavit Wattenberg. Então ele generaliza os elos, ali ele representa dois elos. Esse elo, repare que ele fez propositalmente, ele não é reto, ele tem aí uma curvatura toda esquisita. Por que ele coloca isso? Porque do jeito que Denavit coloca, a representação dele realmente serve para qualquer tipo de elo, qualquer formato de elo, a representação é possível se encaixar. Tá? Então aqui a gente está vendo dois elos, junta 1, junta 2, junta 3. Em vez de chamar de 1, 2, 3, ele chama a junta do meio aqui de junta N, e aqui N menos 1, e aqui N mais 1. Repare que sobre o eixo de rotação de cada uma das juntas está o eixo Z, certo? Então, cada uma das juntas, o eixo de rotação, está o eixo Z. Tá? E daí a gente vai verificar algumas coisas que interessam para a gente. O quê? Essa distância de Z a Z, o quanto ele gira, o θ que ele vai girar. Então, a gente vai verificar como é que isso daí vai funcionar na apresentação do Denavit. O que ele faz é o seguinte. Ele acredita, ele define que para a gente sair de uma junta, de uma junta, para ir até a outra junta, que seria um movimento do robô, a gente consegue fazer isso através sempre de uma rotação em Z, multiplicado por uma translação em D, já vamos descobrir o que é isso, vezes uma outra translação em A, vezes uma rotação em X. Ou seja, sempre com esses quatro movimentos, consecutivos, eu consigo sair de uma junta e ir até a outra junta. Então, em todas as situações, eu consigo representar o movimento através desses quatro movimentos. Rotação, translação, translação, rotação. Tá? As matrizes de rotação e translação são aquelas que a gente já conhece. Rotação em Z, translação, translação e rotação em X. Quando a gente multiplica essas quatro matrizes sem atribuir valores ainda para θ, ou para o D, ou para o A, ou para o alfa, sem atribuir valores ainda, fazendo essa multiplicação das quatro matrizes, eu vou ter essa matriz A aqui. Essa matriz é a matriz de Denavit Wattenberg. Sempre vai dar essa matriz. Então, agora, a gente consegue, através de uma única matriz, representar qualquer elo do robô. Apenas essa matriz. Não tem mais uma matriz para rotação em Z, uma para X, uma para Y. É uma matriz única que ela vai servir para qualquer elo. Então, isso facilita bastante quando a gente vai fazer uma programação de um robô, porque eu não tenho mais que me preocupar
com qual movimento ele está fazendo. Eu tenho uma matriz que representa cada elo, basta fornecer os parâmetros dessa matriz. E o que tem nessa matriz? Quais são as variáveis dessa matriz? Θ, que é o mesmo θ para todos aqui, alfa, né? Θ, alfa. Então aqui a gente só tem de ângulo θ e alfa, o A e o D. Então eu tenho apenas 4 itens que eu vou variar nessa matriz. Então, o θ vai representar a rotação no eixo X, no eixo Z. O D, a distância sobre o eixo Z entre duas variáveis, duas sucessivas normais comuns, já vamos entender o que é isso. O A, né, o comprimento de cada normal, quase sempre o comprimento do elo, mas vamos colocar um parênteses com uma interrogação, não é bem assim. E alfa, a representação do ângulo entre dois eixos sucessivos. E var, né, vai ser a variável, ou seja, quais desses valores são fixos, quais desses valores podem variar a cada movimento do robô. Vamos pegar alguns exemplos de elos que são possíveis, para a gente entender um pouquinho melhor isso daí. Esse daqui é um elo bem simples, bem básico, né? Então é um elo onde tem aqui uma junta rotacional, outra junta rotacional, certo? O que nós temos aqui então? Sobre essa junta rotacional, o eixo Z, repare que o eixo Z então está direcionado na direção da rotação, ok? Para as duas juntas. Aqui sobre o elo está o eixo X. E o eixo Y, que a gente não vai usar, mas ele está aqui, né? O eixo Y é a posição que ele acabou sobrando para ele mesmo, certo? Bom, o que eu preciso então desse elo aqui? Primeiro, θ. Qual θ? O θ significa essa rotação aqui, essa primeira rotação, né? Essa primeira rotação para esse eixo xy, z, n-1 chegue até a junta n mais 1. Então, como é que eu faço para essa referência XYZ chegar nessa referência XYZ? Primeiro, essa rotação, que vai ser o θ, a gente vai ter que definir quanto que vale isso daqui. A distância o D seria um deslocamento do eixo Z. Vai ficar mais claro na próxima figura. Aqui, por enquanto, é 0. O A, nesse caso, é a distância entre um Z e o outro Z, certo? Que coincidiu exatamente com o tamanho do elo, a distância entre o elo. O alfa aqui também é 0. Vamos esperar o outro exemplo de entender isso, tá? Então, nesse caso aqui, que é o mais simples, eu só tenho θ e eu tenho A. Apenas as duas informações. As outras duas é 0. A variável é porque esse θ pode assumir qualquer valor, né? O A já é o tamanho do braço, esse é fixo. Reparem nesse elo, que é um pouquinho diferente do elo anterior. Ele também tem aqui eixo Z, mas ele tem um deslocamento aqui, né? Ele tem um deslocamento entre o eixo e o outro. Então, o que acontece aqui? O θ continua o mesmo, o A continua sendo a distância entre um eixo e o outro, mas aqui, ó, apareceu um pequeno deslocamento. Essa distância, né? Essa distância entre o eixo e o outro, ó, que estou representando aqui, esse deslocamento, é o nosso D, tá? Aqui o alfa ainda continua como 0. Aqui agora a gente vai conseguir entender o alfa. Repare que o Z continua nesse eixo de rotação, tá? Então aqui vai ser o nosso θ. A distância entre este eixo e o outro eixo, mas repare que agora o Z está apontando aqui para cima. E aqui antes ele estava apontando para o lado. Então a distância entre esse eixo e esse eixo vai ser o nosso A. Aqui não tem deslocamento, que nem no desenho anterior, então o D é 0. E o alfa, o que é o alfa? É essa rotação aqui, ó. O Z estava apontando aqui e ele precisou virar para cá. Então aqui teve um alfa aqui, olhando aí, seria um alfa de 90 graus. Tá? Então tá aí o alfa, quando que ele aparece? Quando eu tenho esse deslocamento da junta.
tá? O Z apontava para cá, agora o Z está apontando para cima. Nesse daqui, olha, ele tem um pouquinho de tudo. O Z está aqui e o Z vai parar aqui. Então ele está deitado e vai ficar de pé ali, certo? Então, primeiro θ, que é esse ângulo aqui. O D, que é o nosso deslocamento, então a distância entre um eixo e o outro, né? O centro de um eixo e o centro do outro eixo. Tem um deslocamento aqui. O A, a distância de Z até Z. E aqui o alfa também, porque aqui estava de pé, estava deitado o Z e ficou de pé. Então rotacionou 90 graus, que é o nosso alfa. E mais uma, essa aqui é a mais delicada por enquanto, né? Ele rotaciona nesse sentido. Então o Z agora está sobre o eixo. Repare que mudou aqui, né? Então rotaciona aqui. Então o Z está aqui. E o Z vai parar aqui. Então aqui a gente vai ter algumas coisinhas diferentes. Primeiro o D, né? Repare que agora o A é zero. O A não é o comprimento do elo? Não, pessoal, aí que a gente vai ter que tomar cuidado. Vamos dizer assim, o A é o quanto ele anda em x, tá? E em x, na verdade, ele não vai deslocar nada. O que ele está deslocando aqui é sobre o eixo Z. E esse deslocamento sobre o eixo Z é o D, tá? Então sempre olha desse jeito que daí consegue acertar. Quem está apontando aqui é o Z, então saiu daqui, foi até aqui, deslocou sobre Z. Então esse é o valor do D. Em x não teve deslocamento para cima. Então aqui é zero. E aqui de novo um alfa, né? Porque ele estava apontando agora aqui, né? Teve o x estava apontando para cima, né? E ele saiu, ele fez esse giro aqui, né? Estava apontando para cima, hoje está apontando o y agora, e ele virou para cá. Então vai ser o nosso θ. Vamos pegar um exemplo mais prático, que fica mais tranquilo da gente entender, tá? Então tá aí um robozinho do lado aí. Eu fiz um esquema dele, né? Para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. E aqui o que é esse esquema aqui, tá? Então aqui, olha, esse elo 1, que vai daqui de baixo até aqui em cima, né? Esse é o nosso elo 1. Esse símbolo aqui de dois triângulos, um apontando para cima e para baixo, significa que aqui é uma junta rotacional, que está rotacionando sobre o eixo, tá? Então é como se você estivesse de pé ali, girando sobre o seu próprio eixo, tá bom? Então você tem uma junta rotacional aqui. Aqui, na junta 2, eu tenho uma outra junta, e agora que ela rotaciona, né, aqui de forma lateral, né? É mais fácil de entender aqui essa rotação que ela faz aqui, nesse sentido aqui, ó. Né? Então, junta 1, junta 2, junta 3, quando termina o braço. Então, são dois elos, elo 1, elo 2, certo? Então, tá aí o nosso primeiro robô. O que a gente vai fazer com isso? Determinar agora os eixos Z. No início de cada junta aqui, eu vou colocar um eixo Z, tá? E esse eixo Z vai sempre apontar, vai estar no mesmo sentido da junta de rotação. Então aqui, como o 60 roda em torno de Z, né? Ele sai aqui e roda em torno de Z, então aqui está o meu Z1. Aqui o Z2, que ele roda em torno do Z2, que é o 30 graus, aqui ele roda 60. E daí, como aqui não roda nada, eu simplesmente acompanho na minha final, né, para a mesma posição que ele se encontra. Colocou Z, vamos colocar X, tá? E aqui daí, eu vou colocar daí, né, o X1, aqui embaixo, X2 e X3, né, acompanhando o Z, tá? Esse X não tem a posição correta para ele. Assim. Eu podia estar acompanhando aqui para o lado, podia já estar colocando aqui o X na outra posição, né, atrás. Né? Eu preferi colocar aqui, que é seguindo, né, a orientação do braço, como se o braço também estivesse apontando para o sentido de X, o elo 2. Tá? Então daí eu coloquei o eixo X aqui. Daí o eixo X2 também coloquei na mesma posição e o X3 na mesma posição. Completa agora com XYZ, né? Então, se aqui está o X1, Y1, Z1, está aqui como se fosse o NOA, né, que a gente viu, né?
Então, está aqui o nosso primeiro elo, primeira junta. Aqui, como o Z tem que estar apontando para esse sentido, ó. Lembra aquela história da rotação? Teve uma rotação em X aqui, ó, lembra? Uma rotação em X para que o Z ficasse apontando, né, para esse sentido aqui. Então, o Y que estava apontando lá para trás, veio apontar para cima. E agora aqui, simplesmente uma translação daqui até aqui. Bom, agora vamos completar então a tabela do IDH, os parâmetros do Danavich. O que acontece aqui? Ó? Eu vou começar pelo elo 1. Quem é o elo 1? Aqui embaixo. Esse elo 1 aqui. Quem que vai ser o meu θ? O meu θ do elo 1 é o 60. É o quanto roda em torno de Z. Certo? Quanto eu rodo aqui em torno de Z. Então está aqui os meus primeiros 60 graus aqui, que é quanto eu rodo em torno de Z. Vou preencher toda a linha 1 primeiro. Tá? Agora, D. O D é quanto eu percorro em Z. Sair daqui, o Z está apontando para ele, ó. Vou andando sobre o Z até chegar nesse ponto aqui. Essa distância é de 70. Então está aqui o meu D. O A é quanto eu percorro em X. Em X eu não andei nada, ó. Eu saí só em Z. Então o X é 0, que seria o equivalente ao A. E o alfa é quanto eu rotacionei em X para poder chegar nessa posição aqui. Então, se aqui ó, o Z estava apontando para cima, eu rotacionei 90, né, para poder ficar apontando aqui para baixo. Aqui. Então, achei aqui as variáveis do elo 1. Acabou o elo 1, zera, esquece, vamos para o elo 2. O elo 2 agora, vou sair da junta 2 para ir para a junta 3. 30 graus. Quanto que eu vou rotacionar? Aqui, ó, em Z. Esses meus 30 graus aqui. Que esse 30 graus roda em torno de Z. Sobre o Z, quanto que eu andei para sair daqui para chegar aqui? Sobre o Z, nada. Aqui, imaginando que esse eixo ainda tivesse, antes de eu fazer o movimento, né, que ele tivesse deitado aqui, o que aconteceu aqui? Ó? Eu estou andando aqui em X, certo? O que eu andei aqui foi em X. Em X eu andei 80. E alfa? Houve rotação no eixo X? Não, então também é 0. Pronto. Aqui, as minhas variáveis é o θ1 e o θ2, né? Que seria o 30 e o 60, que poderiam, na verdade, ser outros valores. Né? Esse 30, esse 60 poderia ser qualquer valor, esse 30 poderia ser qualquer valor. Agora, as outras informações aqui são fixas. Porque é do tamanho do robô, é o tamanho do elo. Isso é fixo, né? É o tamanho de cada braço. Então, esse 70, esse 80 é fixo. Mesmo esse 90 aqui, ele é fixo, né? Porque ele sempre tem que fazer esse movimento. Então, o que eu tenho de variável que eu posso controlar são esses dois graus aqui, os 60 graus e os 30 graus. Que eu controlo isso através de motor, né? Hidráulico, daí de acordo com o tipo de robô. Fez isso? Volta lá para a tabela, para a matriz de DH, ela sempre ela. E agora eu vou substituir nela, vou substituir cada linha uma matriz dessa daqui. Então, para a primeira linha, o θ vai ser 60, o D vai ser 70, o A vai ser 0 e o alfa vai ser 90. Tá? Então, substituindo alfa, θ, A, outro θ aqui, né? A e D, eu tenho minha primeira matriz. Faço isso para a primeira matriz, faço isso. Bom, então agora, né, a gente vai pegar o elo 1 e substituir na primeira matriz. Onde nós temos θ, nós vamos colocar 60, né? Onde então, são vários θs aqui, todos substituindo por 60 graus. Onde é D, entra o 70. Onde é A, entra 0. Né? E onde é alfa, entra 90. Fez isso para a primeira matriz, faz a mesma coisa para uma outra matriz. Onde é θ, entra 30. Onde é D, entra 0. Onde é A, entra 80. Onde é alfa,
entra 0. Certo? Substituiu todo mundo. Substituiu todo mundo. A gente vai pegar, né? Multiplicar as duas matrizes. Fazer a multiplicação entre elas. Né? Joga lá na HP e multiplica as duas matrizes. Reparem na última coluna, que é os valores de x, y, z. Então a situação é a seguinte. Essa matriz última aqui é a minha matriz de transformação do robô. Matriz de transformação do robô. Tá? Isso é importante. Essa última coluna aqui, representada por x, y e z. Quando que é x, y e z? Isso daí vai acontecer se a base do meu robô for o meu ponto 0, 0 e 0. Certo? Bom, pessoal, eu sei que essa matéria é um pouquinho mais complicada, principalmente a parte de completar a tabela, fazer o cálculo. É só lançar os dados da matriz, aí vocês já estão mais ou menos acostumados a fazer. Mas preencher aquela tabela do Navit é um pouquinho complicado, tá? Então, nas próximas aulas agora, eu vou fazer outros exercícios com outros vídeos, mostrando de novo, explicando, detalhando de novo a construção da tabela, até que a gente consiga compreender com mais naturalidade como é que funciona essa tabela do Denavit. Por enquanto, pessoal, bons estudos a todos, né? E até a próxima.